O tema do vídeo de hoje é gratidão. Na Bíblia tem um versículo que diz o seguinte: dai graças por tudo, porque essa é a vontade do Pai. Hoje nós estamos vivendo num período de insatisfação, onde cada vez mais as pessoas têm e cada vez mais elas estão insatisfeitas. Quanto mais elas têm, mais elas querem. Quanto mais elas têm, mais elas estão de olho no que elas não têm. Eu sou mãe e muitas vezes eu me pego querendo agradar as minhas filhas, querendo proporcionar lazer, proporcionar a satisfação delas adquirirem algum bem que elas estejam desejando. E eu percebo que muitas vezes, apesar do meu esforço, eu não colho o sorriso, eu não colho a empolgação que eu gostaria de receber delas. Então eu paro e começo a pensar em Deus. Da mesma forma, Deus sente com relação a nós. Ele o tempo todo nos abençoa. Do dia que a gente nasceu até esse momento presente. Nós tivemos paz, nós tivemos um teto, um lar, nós tivemos educação. Todos os dias nós temos comida, temos ar nos nossos pulmões, temos saúde, temos bens materiais. Muitos de nós estão empregados. Mas a gente não observa, a gente só está olhando para o que a gente não tem. Mesmo que nesse momento você esteja sem saúde, você não tenha tido esses pais maravilhosos, mas com certeza Deus ele te abençoou de outras formas. E é por isso que hoje você está aqui. Porque até aqui Deus ele te sustentou, mas a gente ficou viciado em não prestar atenção para as bênçãos. A gente sempre está querendo algo mais. A gente sempre está comparando a nossa vida com o outro. E essa é o motivo da nossa insatisfação. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa vive um momento. Então, assim, uma jovem de 20 anos, se ela for comparar a vida dela com a minha, ela vai ficar insatisfeita, porque ela vai ver que eu já conquistei algumas coisas que ela ainda não conquistou, eu já tenho uma maturidade que ela ainda não tem. Então pare de se comparar. Da mesma forma que se eu for me comparar com uma mulher de 60 anos, eu vou ficar frustrada. Porque uma mulher de 60 anos, ela já conquistou mais coisas do que eu. Então, assim, a nossa vida, ela é individual. Nós devemos estar focados em nós mesmos. Quanto mais a gente foca em nós, quanto mais a gente foca nas nossas vidas, mais nós somos gratos. Porque nós vamos poder contemplar, nós vamos poder olhar ao nosso redor como Deus tem nos abençoado. Como a nossa vida é cheia de motivo de gratidão. Gente, aqui onde eu moro é muito quente, então a gente passa o tempo todinho reclamando que é muito calor. É o assunto do piauiense, o calor que está fazendo, e principalmente nesses meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas eu observo como a gente aprendeu essa mania de ficar reclamando do tempo, ao invés da gente olhar que nós temos um ventilador, que nós temos a mas murmuração virou um estilo de vida. E quando acaba o calor que começa as chuvas, aí começam as reclamações com as chuvas. Ah, mas a chuva alagou a minha casa. Ah, mas a chuva me impediu de ir para tal compromisso. Ah, mas a chuva trouxe doenças. Então, assim, a questão não é o tempo. A questão é a murmuração. Vocês sabiam que murmuração é sinônimo de incredulidade? Uma pessoa murmuradora, ela é incrédula, ela não crê. E a murmuração, ela destrói a vida de quem murmura, como ela também destrói a vida de quem está perto do murmurador. E sem contar que a murmuração, ela provoca a ira de Deus. Se você ler o início da Bíblia, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, você vai ver que o que fez as pessoas morrerem no deserto foi a murmuração. Gente, Deus não suporta murmuração. Deus, ele quer ouvir os seus problemas, ele quer ouvir o seu coração, o que você sente, mas diferente de você abrir o seu coração para Deus é você murmurar, é você passar o tempo todo reclamando da sua vida, o tempo todo olhando só para o que está ruim e nunca reconhecer o que está bom. E a Bíblia diz: dai graça por todas as coisas. Então, assim, se você está com saúde, é sua obrigação agradecer.
Se você está empregado, é sua obrigação agradecer pelas coisas boas que nós temos nas nossas vidas. Nós temos a obrigação de agradecer. Mas você já parou para pensar? Que a Bíblia diz: dai graça por tudo. Então, se você está doente, eu quero ver agora você dar graça. Se você está desempregado, eu quero ver você dar graça. Não é fácil, gente. Num momento de dificuldade, você está dando graças a Deus. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, Deus ele consegue tirar até do que está acontecendo de ruim com a gente, coisas boas. Então, a gente também tem que estar dando graça pelos momentos ruins da nossa vida. Porque esses momentos ruins, eles nos amadurecem, eles nos fazem crescer. Eles nos fazem nós ter outra perspectiva de vida. Eles nos fazem a gente ser mais humildes, mais gratos. Faz com que a gente ore mais. Faz com que a gente se aproxime mais do Senhor. Faz com que a gente se torne mais humano. Então, assim, nós também temos que dar graça por todas as coisas. Até pelos problemas. Até pelas situações difíceis. Porque isso agrada a Deus. É o que diz no versículo da Bíblia. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu creio que quando Deus vê em nós um coração grato, ele rapidamente nos tira da tribulação, do problema. E ele tem muito mais prazer em nos abençoar. Porque eu sou mãe e eu sou assim. Quando eu faço algo que as minhas filhas recebem com gratidão, com felicidade, com alegria, elas me impulsionam a eu agir novamente daquela forma. Agora, quando eu percebo que o que eu fiz não foi valorizado, eu não sinto mais vontade de fazer. Então, assim, vamos ser gratos por tudo. Olha ao seu redor e agradeça pelos mínimos detalhes, pela chuva, pelo sol, pelo ar, pelo seu teto, pela sua comida, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela saúde das pessoas que te rodeiam. Vamos ser mais gratos, porque isso alegra o coração do nosso Pai.